Bom dia. Já aconteceu alguma vez com você de tomar uma atitude, fazer uma escolha, sem pé nem cabeça, sem garantia nenhuma de que fosse dar certo, mas de um lugar onde você percebia que era exatamente a escolha que você teria como a melhor escolha no momento? Já aconteceu de você fazer coisas completamente irracionais, só seguindo uma voz interior, um saber, um insight ou uma inspiração, e você não ter como negar não fazer isso? Já aconteceu com você? Cada dia que passa eu tenho estado menos racional nas minhas escolhas. E quando eu digo racional, eu estou falando do lugar onde eu tenho que ficar justificando e explicando e validando o que eu escolho. Irracional no sentido de perceber o que isso pode criar no meu mundo. Quando eu me coloco nesse lugar, na maioria das vezes, não tem uma explicação lógica para as coisas. Não tem, não tem uma lógica que faça com que o quebra-cabeça se encaixe e monte. Eu não consigo enxergar exatamente o que vai ser gerado a partir da escolha que eu estou fazendo. Mas eu consigo perceber com muita clareza e cada dia mais como eu posso escolher a partir deste lugar, percebendo a energia do que isso cria na minha vida. Pode parecer meio vago, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Há 5 anos atrás eu vivia um relacionamento, um casamento que já não estava mais leve. Ele já tinha se tornado uma outra coisa. Ele já tinha se tornado uma relação onde tinha um pai e uma mãe, ou 2 filhos, e as outras coisas já não tinham mais espaço. Não tinham mais espaço simplesmente porque não faziam mais sentido, pelo menos para mim. E meu filho menor estava com 2 anos de idade e eu escolhi que eu não queria mais viver o relacionamento que eu estava vivendo. E naquela época, eu me lembro, eu não tinha nenhum emprego, eu não tinha nenhuma renda, nem perspectiva de trabalho para eu conseguir cuidar, né, dessa minha escolha de um lugar mais confortável. Eu só tinha uma certeza, assim, uma clareza de que daquela maneira não era bom nem para mim, nem para o meu companheiro na época e nem para os meus filhos. E que isso não estava criando algo expansivo no nosso mundo. E foi então quando nós escolhemos que a melhor coisa a fazer naquele instante era realmente nos separarmos. E essa foi uma escolha totalmente irracional, né? Se eu paro para pensar hoje e falo, uau, eu não tinha trabalho, eu estava há, o quê? 8 anos fora do mercado de trabalho, né? Sem um ofício, completamente dedicada ao universo da maternidade e completamente incomodada com aquela situação. Eu já tinha recebido o que o convite nessa união tinha me trazido, até onde eu estava disposta a receber. E eu tinha vontade de criar mais a partir daí. Então, tomada por uma consciência muito grande naquele momento, eu fiz essa escolha.
E desde essa escolha, quantas possibilidades foram se abrindo na minha vida, possibilidades de eu ser cada dia mais verdadeira comigo. Às vezes as escolhas, elas nos colocam num lugar de muita pressão, porque a gente não consegue ver o que vem a seguir. Impossível. Não dá. Mesmo que a gente seja racional e coloque tudo na ponta do lápis, né, faça todas as contas e todos os planos, nunca vai acontecer do jeito que a gente está imaginando. Nunca. E desde que isso aconteceu, esse foi um momento bem marcante na minha vida. E depois de eu ter acessado todas essas ferramentas do Access e processos de expansão de consciência, processos corporais, a cada dia que passa eu vou vivendo mais nesse lugar, onde não é a razão que faz com que eu tenha determinadas escolhas, essa ou aquela escolha. É um outro lugar. É um lugar de perceber a energia das coisas todas com as quais eu estou me relacionando. E quando a energia é expansiva, ela é leve, ela é fluida, é aí que eu vou. E quando tem um peso, eu pergunto mais a respeito disso, para perceber o que é que não está convergindo com a minha realidade, a minha verdade, os meus processos expansivos. E quanto mais eu escuto, quanto mais eu uso essa ferramenta, mais criações estão sendo possíveis a partir daí. Sem nenhuma garantia, apenas na confiança de que eu estou escolhendo o caminho mais leve, eu estou escolhendo o caminho que me traz mais expansão. Como é que isso foi acontecendo? Foi acontecendo ao longo da vida, pelas experiências com as quais eu me deparei ao longo da minha caminhada, e tem se tornado cada vez mais dinâmicas e mais potentes a partir do momento que eu realmente pratico tudo aquilo que eu venho compartilhando com vocês, que eu compartilho nos cursos, nos workshops, nas sessões. É uma prática. Tá além da gente ficar pensando de como isso pode funcionar. É um outro lugar. Eu convido vocês de verdade a experimentarem, viver a partir desse lugar. Que ele não trabalha com julgamento, ele não trabalha com certo e errado. Ele trabalha com outras possibilidades. De um campo que a gente não foi treinado a usar, que é o campo da consciência. A gente foi muito treinado a usar o campo da esfera mental. E ele é só 10% de tudo que pode ser possível. Então, eu convido vocês a fazer parte de uma experiência, pode ser comigo, pode ser com outro facilitador, com outra metodologia, inclusive, que seja o convite para que você saia do seu padrão mental. Ele é muito pequeno diante de tudo que você pode acessar quando você se dispõe a trabalhar com a consciência expandida. Então, como sempre, vou deixar na descrição do vídeo todos os meus contatos. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa forma de viver, terei maior prazer em apresentar para você várias possibilidades. Quem ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho, porque sempre tem vídeos aqui para compartilhar com vocês das minhas experiências pessoais. Porque é só disso que eu posso falar com propriedade, daquilo que eu vivo no meu dia a dia, tá bom? Um bom dia para vocês.